Esse gênio vê-se na espantosa pressão da letra e, sobretudo, nas pernas das letras, digamos, na parte inferior das letras, nas entrelinhas e nas barras de T's. As entrelinhas revelam o temperamento dela, que é um temperamento sanguíneo, é uma emotividade moderada, uma extraordinária atividade e uma primariedade no temperamento. E das raras pessoas a que eu nunca ouvi dizer nada que fosse um mero lugar comum ou uma banalidade. Ela é muito alegre, tem coisas muito inesperadas. É imprevisível. Ela própria tem sempre uma distância irónica em relação a tudo, por mais trágico que seja. Se eu disser que existe uma certa perversidade, ela dirá que o que ela tem é uma inocência absoluta. E é, não direi perversa, mas é vulcânica, é subterrânea. Tudo bem aquilo explosivo. É muito capaz de identificar a verdade e a falsidade nas pessoas com um olhar. Quando se ri, não é? Ela ri-se como uma criança. Eu sou uma pessoa alegre e sou uma pessoa, e isso não é por ser escritora, nem tem nada a ver com a escrita, é um temperamento. Um temperamento de pura gratidão com a vida e com tudo que me rodeia. Eu falo sozinha, eu falo com coisas inanimadas, eu falo com a gata, eu falo com... Eu não consigo imaginar a Agostina criança, não consigo vê-la nem de bibo, nem de laços, nem de... Imagino os olhos, sim, os olhos serão certamente sempre os mesmos, não é? Aqueles olhos que penetram a pessoa profundamente e que vêm do fundo dos tempos para o fundo dos tempos. A casa onde eu nasci foi em Vila Miã. O meu pai comprou essa casa quando veio do Brasil, com aquelas saudades, enfim, muito exigentes, não é, quanto ao lugar da infância, mas esteve lá 2 anos. De resto, o meu pai não conservava muito tempo. As coisas tinham uma necessidade sempre e uma curiosidade sempre por outra coisa. Eu sou muito assim também. Porque a casa de família, exatamente, é no lugar de Travanca. E essa casa é essa casa onde estariam as tias, onde estavam os avós, e é aí que eu tenho dessa casa é que tenho recordações, que de resto estão em muitos livros meus, começando pela Sibila. A minha mãe diz que a tia Amélia, que era a Sibila, que falava imenso, não se calava. A Sibila aí era realmente o teatro daquilo que se tornou na fábula da Sibila. E foi na casa chamada Casa do Paço. Era uma casa bastante assustadora. Eu lembro-me de lá ir, eu era miúda, e lembro-me que a casa para já não tinha luz elétrica, portanto era só com candeias, o que já tornava tudo muito mais, enfim, mais dramático, não é? Eram as sombras das tias nos corredores. Sendo o meu avô um homem muito boêmio, um homem que passava pouco tempo em casa e que cresceram vários filhos, não creio que 8 ou 9 filhos na família, e havia um degrau muito alto da parte da sala para a cozinha, e ele mandou pôr uma espécie de degrau de madeira, mas para as crianças poderem subir e descer com facilidade. E assim como havia uma retrete para adultos e uma retrete para crianças pequenina, coisa que eu não vi nunca em mais parte nenhuma. Vamos a ver porque Lourença gostava do Paço. Primeiro, era um lugar fechado por um pinhal, o que fazia lembrar alguma coisa de misterioso, mas protetor. Ouviam-se os carros de bois carregados de mato, que era o tojo cortado para a cama do gado. Os carros chiavam para dar sinal que vinham em segurança. O pai nascera na Casa do Paço. Ilustrar alguns livros da minha mãe, por exemplo, O Vento, a Areia e Amoras Bravas,
foi voltar aos sítios de infância da minha mãe e meus, que foi ao Paço, à Quinta do Paço, foi à Póvoa. A Póvoa foi um lugar de eleição, um lugar de delícias. Meu pai era um concessionário do Casino da Póvoa. Estive interna no Colégio da Póvoa, onde já tinha estado a minha mãe. Dou mais erros hoje do que na terceira classe da Madre Magalhães, que era feroz para a ortografia e que era sádica, como boa educadora que era. Não me educou nem ninguém. Agora sofro essa boêmia infantil, o gosto de faltar à aula, de não ir às festas do colégio, tão sem fulgor, tão suavíssimas. A minha última boneca foi-me dada como prémio do meu exame da gestão primária, o exame da 4ª classe que se chamava. Mas era uma boneca que impunha-me demasiado respeito. Nunca brinquei com ela, a não ser fazendo vestidos ou assim. Mas foi batizada, teve uma cerimónia de batismo com padrinhos e chama-se Fernanda. Sei sempre das bonecas de trapo, porque dava-lhe pancada, não era nada. A mãe moderna não é muito acautelada. Dava-lhe pancada, atirava-as contra a parede. Não sei se representa qualquer coisa que está no mais profundo da natureza, não é? A minha avó tinha fúrias verdadeiramente fantásticas. tinha acessos de fúria, é que era isso mesmo. Tirava com as coisas, partia tudo, partia cadeiras, partia a louça, às vezes por uma coisa sem importância nenhuma. Eu lembro-me de uma vez ter tanto medo. Minha avó tinha mandado o criado deitar umas cartas ao correio e tinha que ser em determinado marco do correio. E ele, que era um homem muito engraçado, saía de casa e corria as tascas todas que encontrava pelo caminho e chegava completamente bêbado a casa. E a minha avó nesse dia tinha mandado a ele levar uma carta ao correio. E ele chegou a cair, como chegava sempre de bêbado, e lembro da minha avó ir ter com ele, perguntar-lhe se ele tinha deitado a carta. E ele disse-lhe que deitou a carta noutro marco de correio e não naquele que a minha avó tinha determinado que se devia deitar. Eu lembro-me que a minha avó se transformou num monstro. Teve um ataque de fúria tal que o queria deitar à fogueira. Tivemos nós, eu agarrada à minha avó, em lágrimas, tentar salvar a vida do homem. Bem, a minha mãe não é assim de modo nenhum. Eu sou uma pessoa profundamente paciente. E o meu pai era profundamente paciente, sendo um homem perigoso, sendo um homem do jogo, sendo um homem da noite e tudo, mas era profundamente paciente. Era onde nunca ouvi levantar a voz em casa. Mas eu tive tudo isso que as jovens de hoje muito vulgarmente têm, não é? Anorexia, tudo isso tive. E talvez mais, de uma maneira mais agravada que em qualquer outra rapariga que eu conhecesse, não é? Comecei a ter o desejo de corresponder a um padrão, não é? O que acontece hoje, no fim de contas. E houve uma altura em que bebi vinagre, mas que é eficaz, mas de certa maneira não foi uma coisa continuada porque não era agradável. A minha mãe sempre teve recordações pouco agradáveis do Douro, eu acho, porque a minha avó foi para lá viver, a minha mãe teria para aí 12, 13 anos, portanto era uma má idade para uma criança ir viver para uma terra atrasada, como era a Régua, e foi lá metida numa altura da vida em que ela queria realmente era conhecer outras pessoas, ter outro tipo de convívio que lá não lhe era permitido.